Leitura bíblica 14 de dezembro, Ezequiel capítulo 20, versículos 1 ao 49. As abominações da casa de Israel depois do êxodo. No 5º mês do 7º ano, aos 10 dias do mês, vieram alguns dos anciãos de Israel para consultar ao Senhor, e assentaram-se diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos anciãos de Israel e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Acaso viestes consultar-me? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vós não me consultareis. Julgá-lo-ias tu, ó filho do homem, julgá-los-ias? Faze-lhes saber as abominações de seus pais, e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: No dia em que escolhi a Israel, levantando a mão, jurei a descendência da casa de Jacó, e me dei a conhecer a eles na terra do Egito. Levantei-lhes a mão e jurei: Eu sou o Senhor vosso Deus. Naquele dia levantei-lhes a mão e jurei tirá-los da terra do Egito para uma terra que lhes tinha previsto, a qual mana leite e mel, coroa de todas as terras. Então lhes disse: Cada um lance de si as abominações de que se agradam seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Mas rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações de que se agradavam os seus olhos, nem abandonava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações no meio das quais eles estavam, diante das quais eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. Tirei-os da terra do Egito e os levei para o deserto. Dei-lhes os meus estatutos e lhes fiz conhecer os meus juízos, os quais, cumprindo-os o homem, viverá por eles. Também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os o homem, viverá por eles, e profanaram grandemente os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto, para os consumir. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações, perante as quais os fiz sair. Demais levantei-lhes no deserto a mão, e jurei não deixá-los entrar na terra que lhes tinha dado, a qual mana leite e mel, coroa de todas as terras. Porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos, e profanaram os meus sábados, pois o seu coração andava após os seus ídolos. Não obstante, os meus olhos lhes perdoaram, e eu não os destruí, nem os consumi de todo no deserto. Mas disse eu a seus filhos no deserto: Não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardeis os seus juízos, nem vos contamineis com seus ídolos. Eu sou o Senhor vosso Deus. Andai nos meus estatutos e guardai os meus juízos e praticai-os. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Mas também os filhos se rebelaram contra mim, e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, os quais, cumprindo-os o homem, viverá por eles, antes profanaram os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Mas detive a mão e o fiz por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações perante as quais os fiz sair. Também levantei-lhes no deserto a mão, e jurei espalhá-los entre as nações e derramá-los pelas terras. Porque não executaram os meus juízos, rejeitaram os meus estatutos, profanaram os meus sábados, e os seus olhos ceiam após os ídolos de seus pais. Pelo que também lhes dei estatutos que não eram bons e juízos pelos quais não haviam de viver. E permiti que eles se contaminassem com seus dons sacrificiais, como quando queimavam tudo o que abre a madre, para horrorizá-los, a fim de que soubessem que eu sou o Senhor. Portanto, fala à casa de Israel, ó filho do homem, e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Ainda nisto se blasfemaram vossos pais e transgrediram contra mim. Porque havendo-os eu introduzido na terra sobre a qual eu, levantando a mão, jurara dar-lhe, onde quer que via um outeiro alto e uma árvore frondosa, aí ofereciam seus sacrifícios,
apresentavam suas ofertas provocantes, punham os seus suaves aromas e derramavam as suas libações. Eu lhes disse: que alto é este? Aonde vós ides? O seu nome tem sido lugar alto até o dia de hoje. Portanto, dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, vós vos contaminais a vós mesmos, à maneira de vossos pais, e vos prostituís com as suas abominações, a oferecerdes os vossos dons sacrificiais, como quando queimais os vossos filhos. Vós vos contaminais com todos os vossos ídolos até o dia de hoje. Porventura me consultaríeis, ó casa de Israel? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vós não me consultareis. O que vos ocorre à mente de maneira nenhuma sucederá. Isto que dizeis: seremos como as nações, como as outras gerações da terra, servindo as árvores e as pedras. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, como mão poderosa com braço estendido e derramado furor, hei de reinar sobre vós. Tirar-vos-ei dentre os povos, e vos congregarei nas terras nas quais andais espalhados, com mão forte, com braço estendido e derramado furor. Levar-vos-ei ao deserto dos povos, e ali entrarei em juízo convosco, face a face, como entrei em juízo com vossos pais no deserto da terra do Egito, assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Deus. Far-vos-ei passar debaixo do meu cajado, e vos sujeitarei à disciplina da aliança. Separarei dentre vós os rebeldes e os que transgrediram contra mim, da terra das suas moradas, eu os farei sair, mas não entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor. Quanto a vós outros, vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: ide, cada um sirva aos seus ídolos, agora e mais tarde, pois que a mim não me quereis ouvir, mas não profaneis mais o meu santo nome com as vossas dádivas e com os vossos ídolos. Porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Deus, ali toda a casa de Israel me servirá. Toda naquela terra, ali me agradarei deles. Ali requererei as vossas ofertas e as primícias das vossas dádivas, como todas as vossas coisas santas. Agradar-me-ei de vós, como de aroma suave, quando eu vos tirar dentre os povos e vos congregar nas terras em que andais espalhados, e serei santificado em vós perante as nações. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos der entrada na terra de Israel, na terra que, levantando a mão, jurei dar a vossos pais. Ali vos lembrareis dos vossos caminhos e de todos os vossos feitos com que vos contaminastes, e tereis nojo de vós mesmos, por todas as vossas iniquidades que tendes cometido. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu proceder para convosco, por amor do meu nome, não segundo os vossos maus caminhos, nem segundo os vossos feitos corruptos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. A profecia contra o sul. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, volve o rosto para o sul, e derrama as tuas palavras contra ele. Profetiza contra o bosque do campo do sul, e dize ao bosque do sul: ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus. Eis que acenderei em ti um fogo que consumirá em ti toda árvore verde e toda árvore seca. Não se apagará a flama flamejante, antes com ela se queimarão todos os rostos, desde o sul até ao norte. E todos os homens verão que eu, o Senhor, o acendi, não se apagará. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eles dizem de mim, não é ele proferidor de parábolas?